Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Josi de História. E aqui é o professor Leonardo de Biologia. Estamos aqui para mais um vídeo lindo com um tema maravilhoso, que é a Primeira Guerra Mundial e seus desdobramentos na medicina. Galerinha, só antes da gente começar a aula, quero pedir para você curtir, dar um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações. Galera, Primeira Guerra Mundial é o queridinho de vocês, né? Se nós fizéssemos uma votação para que vocês contassem qual é o conteúdo que vocês mais gostam, esse estaria entre os top 10. Aliás, vocês podem escrever aqui quais são os conteúdos que vocês mais gostam de história. Não só de história, de biologia também, para que a gente possa fazer novos vídeos. A Primeira Guerra Mundial é um conteúdo que traz entusiasmo para estudar. E isso é muito engraçado porque os soldados também eram muito entusiasmados para ir para a guerra. Eles foram felizes. Isso porque eles queriam se vingar, o revanchismo, eles desejavam que o seu país crescesse, o nacionalismo. Eu sei que não tem muita lógica uma guerra e o país crescer, mas logo logo a gente vai entender isso. E existiam muitas propagandas da época que faziam que as pessoas acreditassem que a guerra seria muito rápida. O Kaiser alemão dizia que seus soldados estariam em casa antes das folhas caíssem no outono, e eles estavam no verão. Pensa uma guerra só de 3 meses, só de 4 meses? Outra coisa que é bem importante saber, chama Guerra Mundial não é porque todos os países lutaram, não. Mas por conta da quantidade de mortos. Aliás, essa guerra deixa um saldo de 10 milhões de mortos, mais de 20 milhões de feridos. E também porque ela traz consequência, tanto positiva quanto negativa para os países, durante e depois da guerra. Até aí, ok, né? Galera, para que a gente possa entender melhor a guerra, ela precisa ser estudada por partes. 3 partes exatamente: os antecedentes, as fases e as consequências. Nesse vídeo, eu vou trabalhar com vocês só o que é fundamental para esse trabalho interdisciplinar, entre a história e a biologia sua linda. Mas tem um vídeo individual só sobre esse conteúdo. Os antecedentes da guerra foram 6, mas eu vou trabalhar com vocês 2. Professora, eu não sei nem o que é antecedentes. Podemos começar por aí? Podemos. Olhem cá para mim. Antecedentes significa tudo o que aconteceu antes da guerra e é por conta disso que a guerra vai literalmente explodir. Corrida armamentista e a política de alianças. Corrida armamentista. Desde 1870, para quem não lembra a data da guerra, a guerra começa em 1914 e vai até 1918. Os países já estavam se armando, construindo ou então adaptando tecnologia para usar na guerra. Se estava em paz, por que faziam isso? Metralhadora, fuzil, canhão, aviões estavam sendo adaptados, submarinos, armas químicas sendo inventadas. Então alguma coisa eles tinham em vista. Mas sobre isso tem uma coisa positiva. Sabia que a metralhadora vai dar uma ajuda para a neurologia, para o estudo do cérebro? Isso porque, quando um soldado levava um tiro na cabeça e ele não morria, mas ele acabava perdendo alguma função, o olfato, a visão ou até mesmo a memória, o estudo do cérebro verificava qual era a zona que tinha sido afetada. E começa a perceber que algumas partes eram para tal função e outras para outra. Bacana isso, né? Outro antecedente da guerra bem importante é a política de aliança. Sabe quando você fecha com seu amigo, fecha com seu parça? É basicamente isso que os países fizeram. Tem 2 tríplices e elas são bem conhecidas. A Tríplice Aliança dos Impérios Centrais, a Alemanha, Império Turco-Otomano e Império Austro-Húngaro. Ué, professora, e a Itália? A Itália tá aí, mas ela é vira-casaca, né? E a Tríplice Entente, com as outras grandes potências. Inglaterra, França, Rússia, mas ela tem um problema interno em 1917, tem que sair da guerra, e os Estados Unidos vai entrar. Aliás, antes que vocês perguntem, o Brasil tá nessa parte. A gente não lutou, mas a gente tava do lado dos vencedores, porque o que importa é vencer, não é? Ah não, não é vencer. Galera, sobre o estopim da guerra. O estopim da guerra aconteceu porque o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, que é o Francisco Ferdinando, e a sua esposa foram assassinados. O Império Austro-Húngaro tinha anexado um território a si, que é a Bósnia, e ele foi fazer uma campanha nacionalista.
Mas lá tinha um movimento contrário a ele, conhecido como Mão Negra. E 3 garotos resolveram se vingar e conseguiram e o matou. Por conta disso, 2 semanas depois, não foi imediatamente, tá? O Império Austro-Húngaro vai fazer o quê? Declarar guerra à Sérvia, porque esses 3 meninos eram da Sérvia. E a Sérvia ficava de olho ali no território da Bósnia. Aí é um efeito dominó. O Império Austro-Húngaro tinha declarado guerra à Sérvia, que apesar de eu não ter falado, fazia parte da Tríplice Entente, e automaticamente os seus vão defendê-lo. A Rússia já entra. A Alemanha, indignada, entra contra a Rússia. A Inglaterra, que já odeia a Alemanha, vai entrar junto com a França. Aí vira aquela briga toda que a gente conhece. E nós começamos a guerra, literalmente falando, pelas fases dela, que são 2, bem conhecidas por vocês. Por jogos, filmes, séries, livros, quanto material bacana que tem de Primeira Guerra Mundial, não é mesmo? Primeira fase e super conhecida, que é a Guerra de Movimento. Na Guerra de Movimentos, os soldados estão buscando invadir o território do outro. E na cabeça deles isso ia ser muito fácil. Por quê? Porque eles estavam armados, pelo menos na cabeça deles até os dentes, mas eles não imaginavam que o inimigo também estaria. É basicamente o que nós fazemos em jogos. Você vai, coloca a mochilinha, pega a sua arma e vai para a guerra. O problema é que quando ele chega naquilo que nós entendemos que é a fronteira, o inimigo também está armado. E você vai fazer o quê? Ficar parado lá que nem um manezão para levar um tiro? Você tem que se esconder. Por isso, entra em campo a Guerra das Trincheiras. Mas antes de falar dela, eu quero falar de uma outra parte, que é a Terra de Ninguém, que vocês conhecem bem, de um filme que foi lançado não faz tanto tempo, que é da Mulher Maravilha. A Terra de Ninguém é um espaço entre as trincheiras, mais ou menos de 300 a 400 metros. Para quem não lembra o que são as trincheiras, são os buracos onde os soldados se escondiam. Mais ou menos tinha uns 2 metros de profundidade no início. Aqui na minha cidade, cá entre nós, seria chamado de valeta, tá? Mas como era na Europa, é tudo muito mais bonito, né? Então, nem toda trincheira tinha toda essa distância. Tem umas que tem só 30 metros. E entre elas, claro, é colocado bomba, arame farpado para dificultar que o inimigo invada o meu território. Mas essa proximidade vai trazer uma coisa boa. Vocês sabiam que no Natal de 1914, ingleses, franceses e alemães trocaram presentes? Aliás, era uma distração entre os soldados fazer artesanato. Jogaram futebol e tudo. Durante 6 dias pararam e até seus mortos enterraram com dignidade. Olha, na guerra tem humanidade e isso dá uma ponta de esperança pra gente. Mas vamos para as trincheiras. Galera, a Terra de Ninguém não era um lugar fácil. Muitos soldados morreram ali. Mas precisamos pensar que viver nas trincheiras não era mais fácil. Pois, pensem comigo, estamos falando de um buraco, literalmente, né? Mesmo que tenha sido adaptado ao longo dos anos, que viraram quase cidade, que as trincheiras tinham nome de rua, mas ainda era um buraco. Esses buracos eram cheios de lama, água, faltava comida, ratos para tudo quanto é lado. Tem muitos soldados que dizem que durante a noite, quando eles conseguiam dormir, era uma corrida de rato em cima deles. Tinha o problema com a sarna, tinha problemas com as armas químicas sendo lançadas, sem contar os mortos, sejam os animais, sejam os soldados. Porque no meio de uma guerra não dá para falar, para, eu vou enterrar meu morto. Não é assim que funciona. E mesmo quem tinha sido enterrado corria o risco das bombas jogar esse corpo para tudo quanto é lado. Diz os historiadores que o problema não é sobreviver à Primeira Guerra, mas é não enlouquecer nas trincheiras. Aliás, tem muitos soldados que voltam da Primeira Guerra Mundial sem memória, porque vocês já devem ter ouvido falar que quando o trauma é muito grande, a memória trava aquilo para que você não reviva esse momento. E não deve ter sido fácil tudo isso que aconteceu. Ainda sobre as trincheiras, é bem importante lembrar que tem doença própria da trincheira. Não é mesmo, Léo? É isso aí, galera. Nas trincheiras também a gente tinha a febre das trincheiras e também o pé de trincheira. Febre das trincheiras acontecia quando os seres humanos eles eram picados
por piolhos humanos. Então tinha uma bactéria causadora dessa febre da trincheira que era transmitida por meio de picada de piolhos humanos, certo? E além disso também o pé de trincheira, aconteceu o seguinte, como a Josi falou ali, que eram tipo valas, né? Elas tinham ali alguns metros de profundidade, então acumulava muita água ali dentro. Agora você imagina aquela quantidade de água, aqueles caras com os calçados, com botas, né, enfim, e o tanto de água que acumulava ali nos pés deles por mais de um dia, né, por muitas horas. E aquilo ali ia fazendo, o frio e a umidade ia fazendo com que o pé dele fosse gangrenando. E muitos perdiam os dedos ou até mesmo tinham amputação dos pés. Para você ver como que era complicada a situação desses caras. Então galera, queria agora falar com vocês aqui da parte da biologia, mas antes de iniciar, eu queria falar para vocês que eu estou emocionado com essa aula de história. Meu Deus do céu, que coisa linda! Tenho certeza que vocês vão ficar emocionados aí também. Mas vamos lá então para a parte da biologia. Então o negócio é o seguinte, além ali dos soldados que morriam com bombas, tiros, né, que são consequências ali da guerra, muitos deles também morriam por infecções bacterianas. Então tinha um cara, um médico britânico chamado Alexander Fleming. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele atuou nas frentes de batalha da França. E ele viu muita gente, muito cara morrendo de infecção bacteriana. Mas sabe o que é o mais louco disso? Às vezes o cara tinha ali um ferimento leve, meu. Os caras ali, algum estilhaço, alguma coisa, pegava, cortava ali o braço do cidadão, né? E ele pegava uma infecção bacteriana e aquilo causava a morte dele. Então era bem complicado, qualquer ferimento ali naquela situação podia ser fatal, já que naquela época ainda não existiam os antibióticos. E o Alexander Fleming, indignado com essa situação, depois que terminou a guerra, ele se dedicou ao estudo de bactérias para que ele pudesse desenvolver alguma coisa que matasse as bactérias, alguma coisa que pudesse então tratar essas pessoas infectadas com essas doenças, com essas infecções bacterianas, certo? Então em 1921, depois de muito estudo, ele acabou descobrindo uma enzima chamada lisozima. E essa enzima ela tinha a capacidade de destruir as paredes celulares de certas bactérias. Por que eu digo certas bactérias? Porque algumas bactérias elas têm carboidratos em sua estrutura. E essa enzima especificamente degradava esses carboidratos, certo? Então ele descobriu essa enzima. Porém, ele não conseguia produzir isso em larga escala, de uma maneira industrial. Tá? A descoberta foi importante, mas ele não conseguia sintetizar aquilo ali em grande quantidade. Tá? E certa vez ele estudando, continuou, né? Ele deu continuidade aos estudos, e certa vez ele estava estudando ali em torno de 1928, uma espécie de bactéria chamada Staphylococcus aureus. E ele estava cansado já, falou, cara, vou tirar férias, entendeu? Eu vou tirar férias, vou dar um tempo para minha cabeça dessa parada que está acabando com a minha vida. E daí ele fez o seguinte, ele deixou aquelas culturas de bactérias que ele tinha sem a supervisão de ninguém. E foi tirar férias e o laboratório ficou ali dias e tal. Quando ele voltou, ele percebeu que aquelas bactérias deles estavam contaminadas com um certo tipo de fungo. E ele olhou aquele troço, cara, ele pensou, poxa vida, que pena, né? Não deixei ninguém de supervisão, acabei esquecendo desse detalhe. Vou lavar aqui o meu material e vou tirar essas culturas e vou tocar a vida, vou continuar estudando. Só que daí ele pegou e ele pensou, cara, não, deixa eu pensar. Ele deu uma sacada, ele olhou para aquela cultura de bactérias que ele tinha e ele percebeu que em alguns pontos onde tinha aquele fungo crescendo, as bactérias elas não se desenvolviam. O que ele pensou? Ele falou, meu, esse fungo está produzindo alguma substância que está impedindo o crescimento das bactérias. E foi dessa maneira que ele descobriu o primeiro antibiótico que a gente conhece como penicilina. Por que penicilina? Porque justamente o gênero desse fungo chama penicillium. Agora você veja que interessante, meu. Ele podia ter lavado, ter jogado fora aquele monte de coisa que estava tudo mofado. Mas a curiosidade dele de ter essa percepção que aquele fungo estava inibindo o crescimento das bactérias foi o que desencadeou aí a descoberta do primeiro antibiótico. E você veja, meu, que a medicina, para muitos cientistas, isso que eu vou falar para vocês, essa informação, muitos cientistas consideram a medicina como ciência verdadeira apenas depois da descoberta dos antibióticos. Então você imagina o tanto que essa descoberta foi importante. Só que tem um problema.
ele também não conseguia sintetizar a penicilina em grande quantidade, né? Mesmo que fosse ali uma substância extremamente nociva para as bactérias, extremamente eficaz, como antibiótico ele não conseguia produzir em grande escala. E depois disso, em 1939, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. E com a Segunda Guerra Mundial houve novamente a necessidade de um antibiótico em grande quantidade, já que novamente os soldados estavam morrendo pelas mesmas infecções bacterianas. Nessa época, então, vieram mais 2 cientistas aí e começaram a estudar ali a descoberta do Alexander Fleming, da penicilina. E o que eles conseguiram fazer? Produzir e sintetizar em escala industrial. Uma imensa quantidade, e isso salvou milhões de pessoas nas frentes de batalha. Olha que interessante. E essa descoberta desses caras, junto com Alexander Fleming, rendeu a esses 3 o Prêmio Nobel de Medicina em 1945. Então olha só a descoberta desses caras que mudou, de fato, a história da medicina. Galera, para vocês terem uma ideia, a descoberta do antibiótico, da penicilina aí, em escala industrial, ela foi comparada a um milagre. Pessoas do mundo inteiro falavam, cara, isso é um milagre. Porque imagina, a pessoa tinha ali uma infecção bacteriana, penicilina, curava. Outra pessoa, infecção, penicilina, curava. Hoje em dia, a penicilina ela continua sendo usada. Inclusive, ela vem naquela bezetacil, aquela injeção que o caboclo toma, aquela injeção, que é meio aqui na parte superior do glúteo, o rapaz fica 2 dias mancando, porque o negócio dói pra caramba, né? Mas ela é muito eficaz. Só que o que a gente tem que lembrar que aconteceu naquela época? O uso indiscriminado da penicilina, o que é isso? As pessoas usavam tanto, que acabou ocasionando o surgimento de bactérias super resistentes. E as bactérias super resistentes são aquelas que resistem, né, como o próprio nome já diz, ao antibiótico, resistem à ação da penicilina e elas continuavam vivas e aí continuavam causando infecções e não havia um outro antibiótico capaz de tratar as pessoas, certo? Então olha que situação que a gente chegou. Só que olha só, na biologia a gente tem algo muito importante, muito sério que eu tenho que falar para vocês. As bactérias, ou qualquer outro ser vivo, eles não desenvolvem essa resistência por uma necessidade. Né? Então, a gente precisa dessa resistência, vamos fazer. Não é tipo aquele grupo de bactériazinhas assim, estão usando antibiótico aqui no cara, a casa está caindo, a gente precisa fazer alguma coisa para resolver essa situação. Não é assim, elas não fazem isso. Então, o que acontece? Essa resistência, ela acaba aparecendo, né, um gene devido a uma mutação. E essa mutação ela é aleatória, não é porque a bactéria quis ou porque qualquer outro ser vivo quis sofrer uma mutação. Ela acontece de forma aleatória e ao acaso. E dentro ali de milhões de espécies de bactérias, uma que apareça resistente, o antibiótico elimina aquelas mais vulneráveis e essas resistentes permanecem. Quando elas permanecem, elas continuam se reproduzindo, continuam transferindo esses genes resistentes e daí você tem uma população de superbactérias, certo? Então isso começou a acontecer e isso hoje nos nossos dias é muito real. Tanto que você vai no médico, você está com uma infecção bacteriana, quando o médico receita para você algum antibiótico, o que ele faz? Normalmente ele dá 2 receitas. Você chega no farmacêutico, você vai lá e você dá uma receita e a outra fica com você. Porque você sempre vai precisar dessas 2 para comprar. Já que o antibiótico ele deve ser controlado para que a gente evite o desenvolvimento dessas superbactérias. Tá? Então a gente, além de ter essa prescrição médica, a gente deve seguir o conselho dos médicos e tomar também dentro do prazo que ele estipulou. Sei lá, 7 dias, 12 dias, enfim. Dentro daquele dia, de tantas em tantas horas, deve ser seguido à risca para que as bactérias sejam eliminadas e as chances de que uma bactéria resistente permaneça diminua consideravelmente. Beleza, galera? Essa seria a parte de biologia que eu queria tratar aí com vocês. Bem que diz meu pai, a gente aprende e morre burro. Cara, quanto conteúdo lindo para colocar na aula de história que eu não sabia. Biologia, olha, você apavora. Gente, eu sei que vocês estão aí em casa pensando, como que termina essa guerra? Quem ganhou? Quais são os acordos? Mas isso vai ficar para o vídeo só de história sobre a Primeira Guerra Mundial. Por isso, acessem todos os nossos vídeos. É isso aí, galera. Fiquem atentos aos vídeos,
que também vai ter um ali de biologia falando sobre as bactérias, tá bom? Sobre a estrutura das bactérias, tal, e algumas bacterioses bem importantes. Então fique atento para você ter aí o conteúdo bem completinho. Gente, já que você chegou até aqui, por favor, ajuda a fortalecer o canal. Indica para os amigos, para os inimigos também. Nós estamos em quarentena. Veja que eu e o Léo a gente está gravando em um lugar separado. Então, por favor, dá like, se inscreve, ativa o sininho para as notificações. Nós fazemos isso com todo carinho e a gente espera que vocês estejam gostando muito. Se cuidem e até o próximo vídeo. Galera, se cuidem e até a próxima. A outra coisa que eu não tô fazendo, mas tem que fazer, sabe quando eu parei para ir pro próximo take? Tem que, tipo, ficar um segundinho olhando pra câmera, sabe? Porque daí ele consegue ligar mais bonitinho. E é bom que ele tá vendo... Não, mas é que eu não tô olhando pra... Tipo, eu dei uma parada e parei, entendeu? De verdade. Mas é bom que ele tá vendo que eu tô escutando a dica dele porque tá ficando gravado. Eu posso não tá colocando em prática, amorzão, mas eu tô ouvindo suas dicas. Te amo, viu, bebê? Beijo.